Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 14. Capítulo 8. 1º de março de 1922. Como Jesus fica acorrentado pela alma que faz a sua vontade, e a alma por Jesus. Estava muito aflita pela privação de meu doce Jesus, e depois de muito esperar veio, e de suas chagas fazia correr seu sangue ao redor de meu pescoço e sobre o meu peito, e à medida que caíam sobre mim, essas gotas de sangue formavam-se como tantos rubis brilhantíssimos que formavam o mais belo dos adornos. E Jesus olhou para mim e disse: Minha filha, como te fica bem o colar do meu sangue, como te embeleza. Olha, olha tu mesma como te faz parecer bela. E eu, um pouco aborrecida, porque me tinha feito esperar tanto, tenho dito: Meu amor e minha vida, ó, por muito que gostasse de colar o teu braço apertado ao meu pescoço, isso até me agradaria, porque sentiria a vida e me apegaria tanto a ti, que não te deixaria fugir mais. Suas coisas, é verdade, são belas, mas quando se separa de ti, eu não te encontro a ti, não encontro a vida. E apesar de ter suas coisas, meu coração delira, desvaria e sangra pela dor, porque você não está comigo. Ah, se soubesse em que tortura me põe quando não vem, teria mais cuidado de não me fazer esperar tanto. E Jesus, todo enternecido, circundou o meu pescoço com o seu braço, tomando uma mão sua e acrescentou: Eu sei quanto sofres, e para te contentar, eis o meu braço como um colar ao redor do teu pescoço. Não estás agora contente? Deves saber que a quem faz a minha vontade, não posso fazer menos que satisfazê-la, porque conforme respira, assim forma o ar de meu querer em torno de mim, de modo que não só me cinja o pescoço, mas toda a vida. E eu fico como um acorrentado e impedido pela alma com a força da minha vontade. Mas isso não me desagrada, mas sim pelo grande contentamento que eu sinto, acorrentado a ela. E se tu não sabes estar sem mim, são minhas correntes, minhas algemas, que têm tão estreitada, que basta um momento sem mim para te dar um martírio tão doloroso, que não há outro igual. Pobre filha, tens razão. Eu terei conta de tudo, mas não te deixo. Mais bem, me encerro em ti para desfrutar o ar que o meu querer que me forma você mesma. Porque arde minha vontade é teu bater de coração,
teu pensamento, teu desejo, o teu movimento, e eu neste ar encontrarei o meu apoio, a minha defesa e o mais belo repouso sobre o teu peito. Capítulo 9. 3 de março de 1922. O agricultor celestial semeia a sua palavra. Continuando meu estado habitual, meu doce Jesus veio, mas sem me dizer nada, todo taciturno e extremamente aflito. E eu disse: O que tem, Jesus, que não fala? Você é minha vida, sua palavra me é alimento, e eu não posso estar em jejum. Sou muito débil e sinto a necessidade contínua do alimento para crescer e me manter forte. E Jesus, todo a bondade, me disse: Minha filha, também eu sinto a necessidade de um alimento, e depois de que me alimentei com minha palavra, essa mesma palavra mastigada por ti, havendo-se convertido em sangue, germina o alimento para mim. E se tu não podes estar em jejum, tampouco eu quero estar em jejum. Quero a correspondência da comida que te dei, e depois volto para te alimentar. Sinto muita fome. Em breve, tire-me a fome. Eu fiquei confusa e não sabia o que lhe dar, porque nunca tive nada. Mas Jesus, com as suas duas mãos, tomava o meu coração, o meu fôlego, os meus pensamentos, os afetos, os desejos, mudados em tantos globinhos de luz, e comia-os, dizendo: Isto é o fruto da minha palavra, é coisa minha. É justo que os coma. Então ele parecia estar tomando um pouco de repouso. E então ele adicionou: Minha filha, agora convém que me ponha de novo ao trabalho, para trabalhar o terreno de sua alma, para poder semear a semente de minha palavra, para alimentá-la. Eu faço como o camponês, quando quer semear seu terreno, forma as valas, faz os sulcos e depois lança a semente neles. Logo volta a cobrir de terra as valas e os sulcos onde tem jogado a semente, para tê-la defendida e dar-lhe tempo para fazê-la germinar, para recolher centuplicada, para fazer dela o seu alimento. Mas deve estar atento a não colocar muita terra. De outra maneira, sufocaria sua semente e a faria morrer debaixo da terra, e ele correria o risco de ficar em jejum. Assim faço eu. Prepara as valas, forma os sulcos, ampliando a capacidade de sua inteligência para poder semear a minha palavra divina e assim poder formar o alimento para mim e para ela. Depois cubro as valas e os sulcos da terra, e esta terra é a humildade, o nada, o aniquilamento da alma, alguma pequena fraqueza ou miséria. Isto é terra, e é necessário que a tire dela, porque a mim me falta esta terra, e assim cubro tudo e espero com alegria minha colheita. Queres saber o que acontece quando a minha semente fica cheia de terra? Quando a alma sente suas misérias, suas fraquezas, seu nada e se aflige, pensa tanto nisto que perde o tempo e o inimigo se serve disso para jogá-la na turbação, na desconfiança e no abatimento. Tudo isto é terra, demais sobre a minha semente. Ó, como a minha semente se sente morrendo, como é difícil germinar sobre esta terra. Muitas vezes essas almas cansam o agricultor celestial e ele se retira. Ó, quantas dessas almas existem! E eu, meu amor, sou eu uma dessas. E ele, não, não. Quem faz a minha vontade não está sujeito a poder formar terra para sufocar minha semente. Aliás, muitas vezes não se encontra nem sequer a humildade, senão só o seu nada que produz pouca terra. E apenas uma capa posso pôr sobre a minha semente, e o sol da minha vontade a fecunda e logo germina. E eu faço grandes colheitas, e logo, logo, para lançar a minha semente,
e volto logo para lançar a minha semente, e podes estar segura disto. Não vês como volto continuamente a semear novas sementes de verdade em tua alma? Agora, enquanto dizia isto, sobre o rosto de Jesus via-se uma tristeza, e tomando-me pela mão, transportou-me para fora de mim mesma, e fez-me ver deputados e ministros, todos transformados, e como se eles mesmos tivessem preparado um grande fogo, no qual ficavam envoltos em chamas. Viam-se os chefes sectários que, cansados de esperar, de amaldiçoar contra a igreja, ou queriam ser deixados livres para iniciar lutas sangrentas contra ela, ou se queriam retirar de governar. Viam-lhes faltar o piso debaixo de seus pés, tanto por finanças como por outras coisas. E para não fazer o ridículo, queriam retirar-se de governar o destino da nação. Mas quem pode dizer tudo? E Jesus, todo sofredor, disse: Terríveis, terríveis são os preparativos. Querem fazer tudo sem mim, mas tudo servirá para confundi-los. Capítulo 10. 7 de março de 1922. A palavra de Jesus, as palavras de Jesus estão cheias de verdade e de luz. Elevam consigo a substância e a virtude de transmutar a alma na mesma verdade, na mesma luz e no mesmo bem que contém. Estava pensando no que está escrito e dizia entre mim: é realmente Jesus que me fala, ou então é um jogo do inimigo e de minha fantasia? E Jesus, ao vir, disse-me: Minha filha, as minhas palavras estão cheias de verdade e de luz, e levam consigo a substância e a virtude de transmutar a alma na mesma verdade, na mesma luz e no mesmo bem que contém, de modo que a alma não só conhece a verdade, mas sente nela a substância de agir segundo a verdade que conheceu. Além disso, as minhas verdades estão cheias de beleza e de atrativos, de modo que a alma, envolta pela sua beleza, se faz arrebatada por elas. Em mim tudo é ordem, harmonia e beleza. Olhe, criei o céu e podia bastar ele sozinho, mas não. Quis adorná-lo de estrelas, quase cobrindo-o de beleza para fazer com que o olho humano pudesse gozar mais das obras do seu Criador. Criei a terra e a adornei com tantas plantas e flores. Não há nada que eu ache que não tenha o seu ornamento. E se isto, na ordem das coisas criadas, muito mais, e se isto é, na ordem das coisas criadas, muito mais nas minhas verdades, que têm a sua sede na minha divindade, que enquanto parece que chegam à alma, são como raios solares, que enquanto tocam e aquecem a terra, mas jamais se separam do centro do sol. E a alma fica tão apaixonada pelas minhas verdades que lhe é quase impossível, mesmo à custa da própria vida, não pôr em prática a verdade que conheceu. Ao contrário, quando é o inimigo ou especulações da fantasia que querem falar de verdade, não levam nem luz, nem substância, nem beleza, nem aliciamento. São verdades vazias, sem vida, e a alma não sente a graça de sacrificar-se para praticá-las. Mas as verdades que o teu Jesus te diz estão cheias de vida e de tudo o que as minhas verdades contêm. Por que duvidas? Capítulo 11. 10 de março de 1923. Quem faz a divina vontade é rainha de tudo. Estava fazendo as horas da paixão, e, segundo meu costume, me dedicava ao santo querer de Deus, oferecendo-as para o bem de todos. Mas minha vontade, como se quisesse apropriá-las, frequentemente dizia: Meu Jesus, de modo especial para a ajuda, para alívio, para a libertação daquela alma. E o meu doce Jesus repreendeu-me: Minha filha, tudo o que se faz na minha vontade é como o sol que se difunde a todos, e conforme se reza na minha vontade, se oferece o meu sangue, as minhas penas
as minhas chagas. Tudo se converte em tantos raios de luz que se difundem a todos, descem com rapidez na mais profunda prisão do purgatório e convertem suas penas e trevas em luz. Então a coisa é sempre igual para todos. E se houver diferença, jamais será por parte de quem doa, senão por parte de quem recebe, segundo as disposições de cada uma. Acontece como com o sol, que dá a luz a todos igualmente, toca e aquece um ponto de terreno como o outro. Mas quem tira proveito disso? Quem trabalha. Que terreno produz o fruto? Onde foi lançada a semente. O outro, com toda a luz do sol, fica infecundo. Portanto, a especialidade em minha vontade não existe. Por si mesma corre, se difunde e se quer dar a todos, quem quer tomar dela. Fiquei aflita ao ouvir isto, e Jesus acrescentou: Ah, você gostaria de fazer como o sol se quisesse concentrar em um ponto mais fortemente sua luz, seu calor, para poder aquecê-lo e iluminá-lo tanto, de converter aquele ponto no mesmo sol, enquanto faz seu curso regular sobre todas as outras coisas. E eu, sim, sim, é isso mesmo. É o peso da gratidão que sinto que me leva a isso. Jesus sorriu ao me ouvir e continuou. Se assim for, falo então. Mas tu deves saber que com a minha vontade domina tudo, encontra-se por todas as partes, sustenta a todos, é conhecida pelo céu, pela terra e até pelos demônios, não há nenhum que possa opor-se a ela. Assim a alma que faz a minha vontade deve dominar tudo, encontrar-se por todas as partes, sustentar tudo, e quero que seja conhecida por todos. E eu, meu amor, eu não sou conhecida por nenhum. E ele, como é que ninguém te conhece? Te conhecem todos os santos e anjos, um por um, e com ânsia esperam teu obrar em meu querer, como nota divina e a mais harmoniosa que corre sobre tudo, e o que fizeram em vida, para dar-lhes maior esplendor e contentamento. Te conhecem todas as almas purgantes, sentindo sobre elas o contínuo refrigério que leva a obrar em meu querer. Te conhecem os demônios pela força de minha vontade que sentem em ti. E se a terra não te conhece ainda, te conhecerá dentro de pouco tempo. Para quem faz a minha vontade, acontece e faço como fiz com a minha Mãe Celestial, que a constituí rainha de tudo, e ordenei a todos que a reconhecessem e a honrassem como a sua rainha, e a ela ordenei que esmagasse com o seu pé a cabeça do dragão infernal. Assim faço com quem vive em minha vontade. Tudo está sob o seu domínio, e não há bem que deles não venha. Capítulo 12. 13 de março de 1922. O grande bem que leva a ouvir as verdades. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me no meio de um vale florido, no qual encontrei o meu confessor defunto, morto no dia 10 do corrente. E segundo o seu costume, de quando vivia aqui abaixo, disse-me: Diz-me, que te disse Jesus? E eu: Falou-me em meu interior, com palavras não me disse nada. E você sabe que as coisas que ouço em meu interior não as levo em conta. E ele: Quero ouvir também o que te disse em teu interior. E eu, como obrigada, disse-me: Minha filha, eu te carrego em meus braços. Meus braços te servirão de barquinha para te fazer navegar no mar interminável de minha vontade. Tu, depois, conforme fizeres teus atos, em meu querer, formarás as velas, o mastro, a âncora, que servirão não só como adorno da barquinha, mas para fazê-la andar com mais velocidade. É tanto o amor que tenho a quem vive em meu querer, que a levo em meus braços sem jamais deixá-la. Mas enquanto dizia isto, vi os braços de Jesus em forma de barquinho, e eu no meio dela. O confessor, ao ouvir isto, me disse:
Deves saber que quando Jesus te fala e te manifesta suas verdades, são raios de luz que chovem sobre ti. Depois tu, quando as manifestavas a mim, não tendo sua virtude, as manifestavas a mim em gotas. E minha alma ficava toda cheia daquelas gotas de luz. E aquela luz me incitava mais e me dava mais desejo de ouvir outras verdades para poder receber mais luz. Porque as verdades levam o perfume celestial, a sensação divina, e isto só ao ouvi-las, o que será para quem as pratique? É por isso que amava e desejava tanto ouvir o que Jesus te dizia, e queria dizê-lo ao demais. Era a luz, o perfume que sentia, e queria que outros tomassem parte nisso. Se soubesse o grande bem que recebeu minha alma ao escutar as verdades que te dizia Jesus, como ainda goteja luz e expande perfume celestial, que não só me dá refrigério, senão que me serve de luz a mim e a quem está perto de mim. E como tu fazes teus atos no querer divino, eu tomo parte especial, porque eu sinto a semente que você colocou em mim do seu querer santíssimo. E eu? Deixe-me ver sua alma. Como é que a luz goteja? E ele abriu-se pela parte do coração, me fazia ver sua alma toda jorrando luz. Essas gotas se uniam, se separavam, uma corria sobre a outra. Era muito bonito vê-lo. E ele: Você viu como é bonito ouvir as verdades? Quem não escuta as verdades goteja trevas que dão horror. Capítulo 13. 16 de março de 1922. Viver na divina vontade não tem nada de grande exteriormente. Tudo se desenvolve entre a alma e Deus. Continuando meu estado habitual, estava pensando entre mim. Sinto-me a mais má de todas, mas o meu doce Jesus diz-me que os seus desígnios sobre mim são grandes, que a obra se realiza em mim é tão importante que não quer confiá-la nem sequer aos anjos, mas que ele mesmo quer ser o guardião, o ator e o espectador. Mas o que faço para crescer? Nada. Minha vida externa é tão ordinária que faço menos que os demais. Mas enquanto isso eu pensava, meu sempre amável Jesus, interrompendo meu pensamento, me disse: Minha filha, vê-se que sem teu Jesus não sabes pensar, nem dizer outra coisa que disparates. Tampouco a minha querida mamãe fazia nada de extraordinário em seu exterior. É mais, aparentemente, fez menos que qualquer outro. Ela se abaixava às ações mais ordinárias da vida. Fiava, costurava. Quem pensaria que ela era a mãe de Deus? Suas ações externas nada faziam entrevê-lo. E quando me levou em seu seio, contendo nela o Verbo eterno, cada movimento seu, cada ação humana dela, obtinha a adoração de todo o criado. Dela saía a vida e a conservação de todas as criaturas. O sol dependia dela, e dela esperava a conservação de sua luz e de seu calor. A terra, o desenvolvimento da vida das plantas, tudo girava em torno dela. Céus e terra estavam pendentes de suas indicações, porém, quem via algo? Ninguém. Toda a sua grandeza, poder e santidade, os mares imensos de bens que dela saíam, eram de seu interior. Cada batimento seu, respiro, pensamento, palavra, era um alívio em seu Criador. Entre ela e Deus havia correntes contínuas, que recebia e dava. Nada saía dela que não ferisse a seu Criador e que não ficasse ferida por ele. Estas correntes a engrandeciam, a elevavam e faziam superar tudo, mas ninguém via nada. Só eu, seu Deus e Filho, estava ao corrente de tudo. Entre eu e minha mãe corria tal corrente, que seu batimento corria no meu e o meu corria no seu. Assim que ela vivia no meu batimento eterno e eu no seu batimento materno. Por isso,
Nossas vidas se confundiam juntas, e era precisamente isso que diante de mim a fazia distinguir-se como minha mãe. As ações externas não me satisfazem, nem me agradam, se não partem de um interior do qual eu formo a vida. Então, por que é que te surpreende que a tua vida exterior seja completamente ordinária? É meu costume cobrir com as coisas mais ordinárias minhas obras maiores, a fim de que ninguém as aponte para mim, e eu fico mais livre para agir. E quando tenho realizado tudo, então dou a surpresa e as manifesto a todos, fazendo-se maravilhar a todos. É certo que a obra que faço em ti é grande. Te parece pouco que faça correr todos os teus atos na corrente do meu querer, e a corrente do meu querer corra nos teus. E enquanto estas correntes correm, formam um só ato com todos os atos das criaturas, fazendo correr sobre todos um querer divino, fazendo-se ator de cada ato, de cada um, substituindo por todos um ato divino, um amor, uma reparação, uma glória divina e eterna? E te parece pouco que a corrente de uma vontade humana esteja em contínua relação com uma vontade divina e que uma desemboque na outra? Minha filha, o que te recomendo é que seja atenta e me siga fielmente. E eu, meu amor, nestes dias foram tantas as circunstâncias que me senti distraída. E ele, por isso seja atenta, porque quando o que faz não corre meu querer, acontece como se o sol detivesse seu curso, e quando está distraída, forma as nuvens diante do sol, e fica como obscurecida. Mas quando as distrações são involuntárias, basta um ato forte e decidido de tua vontade de correr em meu querer, para fazer pôr em caminho ao sol. E como um rápido vento, pôr em fuga as nuvens, para fazer resplandecer mais belo o sol do meu querer. Capítulo 14, 18 de março de 1922. A culpa acorrenta a alma e a impede de fazer o bem. Estava acompanhando meu doce Jesus em suas penas da paixão, e ele, fazendo-se ver, me disse: Minha filha, a culpa acorrenta a alma e a impede de fazer o bem. A mente sente a cadeia da culpa e fica impedida de compreender o bem. A vontade sente a cadeia que a ata e se sente entorpecida. E em lugar de querer o bem, quer o mal. O desejo acorrentado sente que lhe cortam as asas para voar a Deus. Ó, como me dá compaixão ver o homem acorrentado por suas mesmas culpas. Eis porque a primeira pena que quis sofrer na paixão foram as correntes. Quis estar atado para libertar o homem de suas correntes. Aquelas correntes que eu sofri tornaram-se assim que me tocaram, em cadeias de amor, as quais, tocando o homem, queimavam e rompiam as suas, e o amarravam com minhas amorosas cadeias. Meu amor é obrante, não sabe estar se não obra. Por isso, para todos e para cada um preparei o que se necessita para reabilitá-lo, para curá-lo, para embelezá-lo de novo. Tudo fiz a fim de que, se decidir, encontre tudo preparado à sua disposição. Por isso tenho prontas as minhas cadeias para queimar as suas, os pedaços da minha carne para cobrir as suas chagas e adorná-lo de beleza, meu sangue para lhe dar novamente a vida. Tudo o tenho pronto. Tenho em reserva para cada um o que se necessita. Meu amor quer dar-se, quer obrar. Sinto uma intranquilidade, uma força irresistível que não me dá paz se não dou. E sabe o que faço? Quando vejo que ninguém toma, concentro minhas correntes, os pedaços de minha carne, meu sangue, em quem os ama e me ama, e os cubro de beleza, envolvendo tudo com minhas correntes de amor. O centuplico a vida da graça, e assim o meu amor se desafoga e se tranquiliza. Mas enquanto isso dizia,
Eu via que suas correntes, os pedaços de sua carne, seu sangue, corriam sobre mim, e ele se divertia aplicando-os sobre mim e envolvendo-me toda. Como é bom Jesus! Seja sempre bendito. Depois voltou e acrescentou: Minha filha, sinto a necessidade de que a criatura repouse em mim e eu nela. Mas sabe, quando a criatura repousa em mim e eu nela, quando a sua inteligência pensa em mim e me compreende, ela repousa na inteligência de seu Criador, e a do Criador encontra seu repouso na mente criada. Quando a vontade humana se une com a vontade divina, as duas vontades se abraçam e repousam juntas. Se o amor humano se eleva sobre todas as coisas criadas e ama só o seu Deus, que belo repouso encontram mutuamente Deus e a alma. Quem dá repouso, encontra-o. Eu faço o leito e a tenho no mais doce sono, estreitada entre meus braços. Por isso, vem e repousa em meu seio. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.